Tudo bem, sétimo ano? Como vocês estão? Eu estou com muita saudade de vocês e vim aqui tratar daquilo que a gente já fez em redação para que a gente continue avançando tranquilamente mesmo nesse período de afastamento. Pessoal, é o seguinte, nós trabalhamos o material de língua portuguesa juntamente com a redação. Então, quero relembrá-los o capítulo 3, que nós já havíamos feito, que tratou um pouco das produções que envolvem os poemas. Eu havia pedido que vocês fizessem produções dos poemas. Vocês se lembram que chegamos a fazer acrósticos, que fizemos poemas que tinham rima, sem rima, coisas nesse sentido. Na sequência, o capítulo 6, né, de 3 em 3 capítulos vão tratar da produção textual no livro de português. Nós falamos um pouquinho sobre os textos fictícios, na verdade, os relatos míticos. E aí vimos um pouquinho dos heróis, dos monstros, da mitologia. E para isso eu havia pedido que vocês fizessem interpretação desse material. Vocês já tinham visto um pouco desses textos nas aulas de língua portuguesa e fizeram interpretação e produção na redação. Na sequência, nós vamos trabalhar agora o capítulo 9. Esse capítulo 9 vai tratar um pouco do gênero chamado fábula. E agora eu vou passar a atividade para vocês, mas eu gostaria que vocês já fossem convidados a ler o capítulo 9, fazer os exercícios do capítulo 9. E aí vejam, a fábula é aquele tipo de texto que envolve personagens que vão relembrar algumas características específicas, né? Lembra que nós falamos? Nós já até pesquisamos algumas fábulas, vocês registraram no caderno, os personagens costumam ser animais, e no final nós temos alguma moral da história. Mas o que é importante é que, assim, os animais que são escolhidos, por exemplo, se a gente pensa num personagem esperto, quem que eu vou pensar? Esperto para o malandro, a raposa. Se eu penso em algum animal preguiçoso, eu vou pegar algum animal que tenha características marcadas daquilo que eu quero representar. Se eu quero falar de alguém forte, o líder, eu vou utilizar o leão, coisas nesse sentido. Então, a apostila, lá no capítulo 9, né, na página 91, ele começa a tratar um pouco da narração, dos aspectos da fábula, dos personagens. Tem aquela fábula muito conhecida, a cigarra e a formiga, lembram dela? E aí ele vai pedindo para vocês fazerem interpretações. Eu vou passar já o capítulo 9 todo como tarefa, que é para você fazer a leitura, são fábulas conhecidas, são assuntos que nós já tínhamos comentado em sala de aula, vocês já tinham feito pesquisas, eu fico muito tranquila quanto a isso. E aí na página 94, nós temos a nossa produção. Veja lá, nas últimas aulas de leitura você aprendeu que o enredo pode ter uma ordenação, pode ser linear, de acordo com o tempo, né? Ou não linear, quando a sequência de fatos é narrada, né, de uma maneira que não é linear, que não tem uma sequência lógica, temporal, digamos assim. E aí ele quer que você crie uma fábula adaptando-a para crianças de 6 ou 7 anos. E para isso, acrescente detalhes que tornem o texto mais atraente para esses leitores. Utilize linguagem informal, inclusive na moral da história, que deve ser simples, como este conhecido provérbio, quem desdenha, quer comprar. Então, a proposta que tem aqui, ela já pede para que você utilize um determinado tipo de linguagem, que é informal, aquela que usamos mais abreviações, gírias, ela aceita uma linguagem mais, né, próxima de um familiar, por exemplo. E daí ele quer que você siga o passo a passo que tem aqui na página 94. Observe comigo. Releia a fábula e defina onde acrescentará informações, se são ações, se são falas. No início, no desenvolvimento, no final, onde você achou que precisa de mais complementações. E aí, nós temos a proposta B, que já se inicia na página 94 e vai até a página 95, em que você vai iniciar o texto copiando a primeira frase do original escrito por Esopo. Em seguida, escreva um novo desenvolvimento para a história, mostrando o esforço da raposa para conseguir o que queria, um desfecho coerente com o ensinamento, com a moral que pretende transmitir e a moral da história. Nessa segunda proposta, é você que vai criar a proposta, é você que vai criar a moral e vai chegar até ela com base no que você vai narrar na fábula. Então, queridos, nós vamos finalizar nesta semana, juntos, o capítulo 9, com as duas propostas que temos nas páginas 94 e 95.
ok? E aí, em casa, nós temos essas páginas 96 e 97 que vão trazer mais fábulas e questões de interpretação. Como nós tínhamos já iniciado o assunto da fábula, eu fico mais tranquila, que é um texto que vocês têm mais proximidade, que vocês conhecem, nós trabalhamos antes. Neste momento, nós vamos interpretar e vamos produzir. Essas atividades devem estar no caderno, tá bom? A gente vai montar um cronograma para que depois a gente avalie esse caderno, ou em seguida eu peça para que você passe a limpo numa folha e aí ou digitalize ou envie para a escola para que eu possa avaliá-los, ok? Queridos, estou com muita saudade, quero lembrá-los que não estamos em férias, temos que continuar estudando, tá bom? Avançando, mesmo neste período de suspensão de aulas. Agradeço muito, continuem firmes, quaisquer dúvidas, contem conosco. Um abraço!